Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, pra quem não sabe, eu fiz um intercâmbio de 4 semanas com a F pra Santa Bárbara, na Califórnia. Santa Bárbara é um condado que fica tipo 2 horas de Los Angeles, para estudar inglês. Como que surgiu essa ideia de intercâmbio? Eu sempre quis fazer intercâmbio, eu sempre tive 3 sonhos: fazer intercâmbio, conhecer a Califórnia e ir na Disney. Então esse intercâmbio foi assim, sonhos, sonhos, sonhos. E aí um dia, belo dia, meu amigo falou assim: por que a gente não faz um intercâmbio de férias? Eu falei, vamos, super. E aí ele olhou no site da EF, ele descobriu a EF, olhou no site, pegou o catálogo com os preços e tudo, e me mandou. Eu falei, tá, vou falar com meus pais, né? Aí eu mostrei pros meus pais, tipo, esperando nada. Eu falei, tipo, olha aqui, eu achei um intercâmbio e tal, com uma empresa. E eles falaram assim, nossa, que legal, adorei, você vai fazer. Eu fiquei tipo, que? Eu não tava botando fé nenhuma. Meus pais toparam, os pais do Vitor super toparam também. Eu fiquei tipo, que isso? A gente vai fazer um intercâmbio então? E isso foi final de setembro. A gente fez um intercâmbio em janeiro. Então foi, tipo, literalmente muito aleatório, muito do nada. E aí a gente foi super feliz e falou assim, então vamos decidir o lugar que a gente vai. Porque aí tinha, tipo, vários países, várias áreas pra gente fazer. E aí eu falei, Vitor, eu quero muito ir pra Califórnia. Você sabe que sempre foi meu sonho, então eu acho muito válido a gente ir pra lá. E ele ficou tipo assim, que isso? Super top. E aí a gente decidiu que a gente ia pra Califórnia. E aí tinha 2 opções, San Diego e Santa Bárbara. E a gente preferiu ir pra Santa Bárbara porque era mais perto de Los Angeles. E lá era uma cidadezinha pequena e, tipo, perfeitinha, sabe? Aquelas cidadezinhas pequenas, tipo, de filme. Perfeita. Então a gente viu foto, minha amiga já tinha ido pra lá. Ela me mostrou os vídeos, o negócio dela. E aí eu falei, é pra lá mesmo que a gente vai. Decidido isso tudo, a gente tirou o passaporte. Meu passaporte já tinha vencido, então eu tive que tirar de novo. E fizemos o visto, que não deu problema nenhum, porque a gente tava indo com uma agência, a gente tinha data pra ir, data pra voltar, então zero de problema. Só que a gente tirou o visto de turista, não tiramos o visto de estudante. Por quê? Tinha 2 opções de curso. A gente podia fazer o intensivo, que era com mais aulas, e o regular, que era o geralzão e tal. Só que se a gente fizesse o intensivo, a gente tinha que tirar o visto de estudante, porque a quantidade de dias e a quantidade de horas de aula era maior e era suficiente para tirar do estudante. Só que como a gente preferiu ficar com o principal mesmo, o geralzão, a gente tinha menos tempo de aula, então a gente podia tirar o de turista. Foi até por isso que a gente escolheu ele. Porque não ia atrapalhar tanto, tipo, no aprendizado e tal. E era bem melhor tirar o de turista, porque se a gente precisar ir agora, tipo, a gente pode super. Então a gente tirou visto, super tranquilo, compramos passagem, arrumamos mala, fizemos tudo e fomos. Livres e desimpedidos. A gente pegou voo no Rio, no Galeão. A gente mora no interior de Minas, então a gente pegou um carro de Minas pro Rio. Depois do Rio a gente fez escala em Santiago, no Chile. E de Santiago a gente chegou em Los Angeles. Tinha voo pra Santa Bárbara, direto, que lá tem aeroporto. Só que era bem carinho porque o aeroporto é menor, menos voo e tal. Então a gente preferiu ir pra Los Angeles mesmo. Aí a gente chegou lá no LAX, a gente passou pela imigração, tipo, super de boa também. Demorou muito, muito tempo, demorou, tipo, 2 horas, quase, 1 hora e pouca. E a gente chegou lá, a gente contratou o transfer da escola, da F, e ele esperou a gente lá e levou a gente direto pra casa. Aí a gente pegou uma vanzinha com os outros alunos que chegaram junto com a gente, e aí a gente foi de Los Angeles pra Santa Bárbara. A gente chegou na nossa casa, porque assim, lá a gente não... Todo mundo pergunta, por que você escolheu o host? Então, é porque não tinha outra opção. A acomodação deles é só no verão, que é no meio do ano, no nosso inverno, porque eles usam a acomodação da universidade, da UCSB, que é a Universidade da Califórnia de Santa Bárbara. Então, no inverno eu só tinha opção de host. Só que eu queria também, porque eu queria, tipo, conhecer a cultura deles e tal. Eu achei que ia ser uma experiência legal. Só que o pessoal deve estar com um pequeno problema de achar a casa nessa época, que era muita demanda para pouca casa. Então, eu e o Vitor, a gente acabou ficando na mesma, que a gente em tese não poderia e tal, por ser o mesmo idioma, só que eles não estavam achando. Só que foi até bom, porque a gente ficou numa casa em Goleta, que é uma cidade do condado de Santa Bárbara, que era tipo 1 hora de Santa Bárbara, do centro mesmo. Então a gente ia ter que ficar pegando ônibus e tal, então foi até legal, só que, igual, o Vitor, ele tinha pago o quarto individual. E ele acabou tendo que dividir o quarto com outras 2 pessoas, ele foi reembolsado e tudo e tal. Mas ele teve que dividir o quarto. Eu já tinha fechado pra ficar com um quarto duplo mesmo, porque eu queria ter roommate, eu queria conhecer mais gente e tal, então pra mim foi tudo de boa. A gente ficou numa casa em Goleta, que era uma irmã,
e a outra irmã, que era uma moça, e a irmã dela. E elas eram da Filipina, e enfim. Aí a gente chegou lá, o Vitor tava dividindo o quarto com 2 intercambistas, eu tava com a minha colega de quarto francesa, que era Justine, e no outro quarto tinha mais 2, um da França e um do Equador. Então a gente chegou lá, a gente foi muito, muito, muito bem recepcionado pela minha colega de quarto, porque a host, a mãe lá, ela falou tipo, oi! E a Justine, ela mostrou tudo pra gente, ela mostrou a cidade, tipo, de roleta, mostrou os ônibus, como que pega, levou a gente a fazer compra, levou a gente pra comer. Então, tipo assim, a gente foi muito bem recepcionado e muito bem instruído pela nossa colega de quarto. Mas no final, deu tudo certo. Aí no dia seguinte a gente teve a aula, na segunda, só que como era o nosso primeiro dia, a gente não teve aula. A gente teve uma recepção para os alunos novos. Porque toda segunda chega gente nova na escola. Toda segunda começa uma nova unidade do livro. As unidades de lá duram uma semana. Então todo mundo que chega na segunda, ela continua na aula, tipo, sem problema nenhum. Ela pega uma unidade nova. A gente chegou junto com muita gente chegou junto com a gente. Eu já falei isso, né? Aí eles explicam as regras da escola, faz uma apresentação, vê se o nível de inglês nosso tá certo, porque a gente faz um teste aqui do Brasil mesmo pra nivelar. Segundo lá, a gente tem tipo uma mini entrevista e vê se você tá no nível certinho ou não das salas. Aí tem o A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Eu e o Vitor, a gente ficou tipo, na mesma sala também, porque a gente fez tudo junto lá. E era o C1.2, que é entre o C1 e o C2. Depois a gente faz um tourzinho pela escola, que é perfeita, juro. A escola é linda. Eu vou colocar a escola passando aqui pra vocês verem. Escola perfeita. E, tipo, tudo lá é perfeito. A cidade é maravilhosa. E aí depois a gente teve um tour pela cidade. A gente foi, tipo, no lugar alto de lá, que eu não lembro o nome. Eu vou colocar o nome em algum lugar aqui. É tipo um observatório da cidade, que a gente vê tudo. Isso tudo tá no meu vlog. Se vocês quiserem dar uma olhadinha. É porque, tipo assim, eu não tenho muita habilidade pra me comunicar com uma câmera ainda. Então lá eu não gravei um vlog, eu gravei só as coisas que eu estava vendo, que eu estava fazendo, e eu juntei tudo e fiz um vídeo. Mais ou menos isso. Então lá tem tipo as ruas, tem escola, tem tudo. Se vocês quiserem dar uma olhada. Não sei se consigo deixar um link aqui no card, como pessoas, youtubers famosos fazem, mas tá aqui no meu canal, só procurar, foi o último vídeo que eu postei. E aí a gente fez o tourzinho e depois a gente tava liberado, e aí a gente foi conhecer a cidade e tudo. No dia seguinte, na terça, a gente teve aula. Como que funcionam as aulas de lá? A gente tem, tipo, no meu curso, que era o geral, a gente tem 2 aulas todo dia, 2 aulas de 1h30. Um dia sim, um dia não. A gente tinha a Spin Class, que é uma aula opcional, que a gente escolhe o tema. Aí pode ser, tipo, música, teatro, vídeo, pode ser preparação para exame. Eu escolhi preparação para exame, mas eu acabei indo pra aula de yoga. Só que eu amei, então eu fiz yoga até o final e o Vitor, ele mudou. Ele foi pra aula de introdução à ciência, porque ele também tinha ido pro yoga. Só que o yoga era muito bom, tipo, a professora, ela fazia muita reflexão com a gente, então a gente tinha que falar. E aí ela ia ensinando pra gente do inglês e tal. A gente tinha um bate-papo com ela, a gente falava muita coisa do cotidiano, o que a gente tava fazendo e tal. Então era literalmente aprender na prática. E todos os professores lá só falam inglês, então se você quer comunicar com eles, assim, só tem que falar inglês mesmo. Para acompanhar essas aulas, a gente tinha um aplicativo que chama MyAF, que é uma plataforma que a gente já tem acesso desde quando a gente tá no Brasil e fecha com a F, que é um lugar que a gente vê todo mundo que tá lá, tem tipo o Tinder da F, mas que não é um Tinder de namoros, é só pra você ver quem tá lá e quem não tá. Conhecer o pessoal, bater papo, eu já tinha feito uma amiga lá, que acabou indo pra minha sala depois. E aí você tem os horários das aulas, os níveis, as atividades, porque, tipo, você pode fazer a atividade de fim de semana com a F, que eu vou falar um pouquinho depois. E aí tá tudo nessa plataforma pra você comprar, pra você, enfim, pra você conhecer. Aí a gente tinha acesso a isso tudo nessa plataforma e os horários de aula. Então, às vezes a gente tinha, tipo, atividade online, essas coisas, eles passavam tudo pra gente por essa plataforma. Aí, tipo assim, toda unidade tem um tema. Aí no início da semana o professor passa um trabalho pra gente apresentar no último dia. Era, tipo, muito legal pra conhecer o pessoal e tudo, porque a gente tinha que fazer o trabalho em grupo. E aí eu tive que fazer com pessoas de outros países, falavam outras línguas e tal. Foi assim que eu comecei a fazer amigos lá.
Então, tipo, as aulas eram muito, muito boas, os livros são muito completos, o professor era excelente, a professora de yoga era excelente. E a aula de yoga, a gente, tipo, fazia meditação, fazia yoga no parque, a gente saía da escola, ia no parque pra fazer. Então, assim, nada a reclamar da didática. Já que eu não estou reclamando da didática, eu venho aqui neste vídeo reclamar da comida, que é horrível. Quando não é ruim, é caro. Então, tipo, o que eu tava fazendo? Eu tinha levado um dinheiro, que era o dinheiro pra sobrevivência, como diz meu pai. Então eu tava economizando esse dinheiro pra eu gastar ele com coisas tipo passeio, roupa e tal. Aí, eu tava comendo McDonald's todo dia, porque a McDonald's tinha aquela promoção de 2 por 5 dólares. Aí era tipo 2 hambúrgueres ou nuggets e tal. Era tipo muita quantidade. Então a gente comia lá todo dia. E na Roast a gente comia arroz com uma carne. Só que o arroz deles é tipo péssimo. E hambúrguer, só. Só isso tem pra eu comer lá. Só os biscoitinhos de lá que é bom, mas é tipo assim, vamos engordar 15 quilos, né? Porque eu só comia biscoito nos intervalos de aula, era tipo Oreo, biscoito de chocolate e tal. E esse dinheiro eu economizei muito, porque era muito 8,80. Se eu quisesse comer um McDonald's, 5 dólares eu pagava 2 hambúrgueres. Se eu quisesse comer qualquer coisa que não era McDonald's, era 9 dólares pra cima. Então eu economizei muito dinheiro com comida. A cidade, como já havia dito, é uma cidade de filme. É palmeira pra todo lado, casinhas e tal. E é relativamente uma cidade pequena. Meus amigos que estavam lá, tipo, há 6 meses falaram que já não tinha mais nada pra fazer. E tinha, tipo, muita praia, muita coisa legal, muito museu. E depois eu vou fazer um vídeo contando só do que fazer na Califórnia, que eu vou contar, tipo, dos passeios que eu fiz de fim de semana e tal. Mas, sério, é uma cidade, tipo, tinha muita coisa. Fim de semana. O que eu fazia no fim de semana? Então, a EF, ela tem parceria com um negócio de tour lá da Califórnia. E aí a gente, tipo, podia fazer passeios com eles. Era tudo pago à parte. E aí tinha fim de semana em Las Vegas, São Francisco, Disney, Universal e essas coisas. Então, a gente fez no primeiro fim de semana, a gente foi pra Vegas, que aí tinha só era incluído ônibus, hotel. E aí lá a gente podia fazer os tours com eles e tal. E a gente ficava solto pra gente conhecer e tudo. Só que a gente tinha, tipo, toque de recolher, igual a gente tinha em Santa Bárbara mesmo. Porque lá quem é menor de 18 tem que estar em casa 10 horas da manhã. Gente, não sei se tá dando pra ouvir, mas meu vizinho resolveu gritar. Não compreendo. Aí a gente fez esse passeio de fim de semana pra Las Vegas, que, tipo, valeu super a pena. E no fim de semana seguinte, a gente tinha que escolher entre São Francisco e Disney Universal. Aí a gente acabou optando por Disney Universal, primeiro porque a gente perdeu a inscrição pro passeio de São Francisco, então a gente não tem opção. Mas foi muito bom, porque se a gente não tivesse feito esse passeio com a F, a gente não ia ter conseguido fazer sozinho. Porque como a gente tinha, tipo, toque de recolher, a gente não conseguiria ir na cidade que é a Disney e voltar e aproveitar lá ao mesmo tempo. A gente não podia dormir fora, só que se a gente fosse de ônibus, sem ser com a F, ou com um ônibus, tipo, com uma empresa de ônibus mesmo da Califórnia, era 5 horas, então era 10 horas pra ir e voltar. Então a gente não ia ficar nada no parque. Então acabou que foi a melhor escolha que a gente fez, mas infelizmente a gente não conheceu São Francisco. Então a gente foi no sábado pra Disney, passamos o dia inteiro lá. E a gente ficou na Disney e tal, dormimos no hotel nessa cidade. E no dia seguinte a gente foi pra Universal, que era lá no centro de Los Angeles mesmo. E aí a gente voltou depois pra casa. O último fim de semana, a gente não tinha nada a fazer com a Eve. Então a gente meio que ficou por nossa conta. Tipo, a gente descobriu uma empresa de ônibus lá que chama Flixbus, que aí a gente pegava o ônibus pra ir pra Los Angeles, tipo, quando a gente quisesse, e aí a gente acabou passando o fim de semana lá. Mas assim, esse fim de semana sempre tem coisa pra fazer, sempre tem lugar perto pra visitar, e com a F tem muita coisa pra fazer. E esses passeios são, tipo, muito bons pra quem é menor de idade, porque sozinho você não poderia fazer nada. E com eles você pode ir, dormir e tal. Agora é a hora da pergunta master. Você mudou de casa por quê? Mudei. A host estava muito, muito ruim. A mulher era bem antipáticazinha, ela não conversava com ninguém. E aí no início eu achei que fosse só um problema de cultura. Só que eu comecei a ver que todos meus amigos que estavam em host estavam felizes. Eu falei assim, opa, temos um problema. A casa era imunda, ela não deixava a gente usar água muito tempo, escondia comida, tinha dia que a gente não tinha café da manhã. Então a gente teve um pequeno problema, aí a gente pediu pra mudar. Só que o que tava acontecendo? Como eu tinha comentado, eles estavam com um pequeno problema para colocar o pessoal na casa. E como não tinha acomodação, quem ficou sem casa, eles colocaram no hotel. Esse hotel ficou meio que uma acomodação, porque só tinha estudante da F lá. Aí a gente ligou pra F daqui do Brasil e pediu pra eles pra passar a gente pro hotel. E eles passaram, e aí lá eu dividi quarto com uma menina da Suíça e o Vitor dividiu quarto com um brasileiro, que é o João. Então,
assim, no mesmo dia eles resolveram o nosso problema, tipo, super de boa, não acrescentou em nada o nosso custo. E aí pro hotel a gente foi, tipo, dar água pro vinho. Então, sim, mudei de casa, fui pra uma acomodação, eu tive as duas experiências. E eu acho que se você tem a oportunidade de ir pra ficar numa hostel boa, vá, que eu acho que é muito legal você ter esse negócio de ficar numa casa, mas a acomodação também foi perfeita. Então, a pergunta que eu mais fiz, que eu conversei muito com uma menina que já tinha feito intercâmbio, que ela era ambassador da F, que é quem divulga, que inclusive eu sou. Então, se você tá querendo fazer intercâmbio, fala comigo, que me ajuda, te ajuda. Eu tenho Instagram de ambassador, vou deixar aqui, que lá eu tô postando dicas, essas coisas. Era se a gente tinha autonomia, porque a minha amiga fez intercâmbio e ela só podia fazer passeio com o pessoal do intercâmbio. No meu caso, não. Eu tinha total autonomia, desde que eu voltasse pra casa às 10 horas. Então, eu podia ir em outra cidade e tudo. Então, eu fiz muito passeio pra Los Angeles durante a semana. Tipo, de ir depois da aula e voltar. E eu usava esse Flixbus e era, tipo, ótimo. Porque lá as aulas eram intercaladas. Eu tinha dia de manhã e dia de tarde. Então, os dias que eu tinha aula de manhã, dava pra ir de boa. Eu e o Vitor, a gente tinha o mesmo horário, então, perfeito. Então, assim, você tem super autonomia pra ir, pra fazer o que você quiser, desde que você volte dentro do horário. Então, agora, pra finalizar o vídeo, eu deixo uma caixinha de pergunta no Insta, pra vocês colocarem as dúvidas e tudo. Então, eu vou responder todas. Mostra o que comprou. Olha, assim, eu comprei muita besteira lá. Mas já que você perguntou, vou contar. Os melhores lugares pra comprar coisa lá é na Ross e na Marshalls. Porque lá você compra, tipo, coisa, moletom da Adidas de $25. Que agora, o dólar tá R$5, tá bem caro. Se você comparar com o moletom da Adidas, que é, tipo, R$300 aqui no Brasil, vale super a pena. E na Ross a mesma coisa. Comprei coisas, tipo, o Mickey. Não sei se dá pra ver aqui, olha. O meu Harry Potterzinho, o Homem-Formiga, a claquete, moletom, blusa. Comprei esse tipo de coisa lá, tipo, coisa mais baratinha. Não comprei nada de tipo, muito... Uou. Suas comidas favoritas. McDonald's, só que eu comi. Mas eu tomei um negócio lá que eu amei, que era limonada com morango. Todos os lugares lá, suco era tipo $6, $7. Que é muito absurdo. Então eu tomava suco só quando eu tava, tipo, no auge da patroa. Aí eu tomava o suco. O que foi mais difícil pra você? Sinceramente, esperar o tempo do intercâmbio. Esperar de setembro até janeiro. Porque lá, tipo assim, você tem muita responsabilidade. Você tem que se virar sozinho. Tudo dá errado. Sério. Te provam de todos os jeitos. E, assim, eu não perdi paciência hora nenhuma. Sabe quando você fala assim, olha, se eu fizer tal coisa eu não reclamo nunca mais? Eu falava tanto isso do intercâmbio que quando eu fui, eu não tive nem coragem de reclamar de nada. Então, pra mim, nada foi difícil, porque eu tentei levar tudo na maior calma da vida. Eu virei uma pessoa completamente zen. Zero eu aqui no Brasil, mas... Sério, tipo assim, então o mais chato pra mim, mais difícil pra mim foi esperar esse tempo. O que você achou mais chato? Ah, essa mudança de rosto, mas tipo, resolveram rápido. Chato foi esperar o tempo mesmo. Os melhores lugares conheceu a Disney Universal, a cidade em si, perfeita. Los Angeles, todos os lugares que eu fui eu amei conhecer. Beverly Hills é o lugar perfeito. A praia, a Butterfly de Santa Bárbara, que na verdade é em Montecito, que é uma cidade do condado. Montecito é a cidade mais linda que eu já fui na minha vida. É tipo, literalmente cidade de filme. E a praia. Eu vou colocar um pedacinho da praia aqui. É o lugar mais lindo que eu já fui na minha vida. Eu falo que lá é o meu lugar preferido do mundo. Que lá é o lugar, sério, o lugar mais lindo que eu já fui. Sai daí! Como é conhecer pessoas de vários lugares? Gente, juro, é uma experiência perfeita. Eu conversei com gente de todos os países. Eu andava, tipo, muito com francês e com a minha amiga da Suécia. Então, sério, é muito legal você ver a cultura e até de economia eu aprendi um pouco, sério. Você aprende de tudo. Viajar sozinha é ruim? Não, é ótimo. É muito bom, sabe? Você ter a liberdade de você tá com seu dinheiro, você administrar, você gastar da forma que você acha melhor. Tudo foi, tipo, perfeito. Conhecer pessoas de muitos lugares, sim. Sério. Tipo, na minha host tinha... Era eu e uma francesa, um francês e um equatoriano, o Vitor, um austríaco e um sul-coreano. Então, sim. Qual a frequência você comprava roupas? Então, gente, assim, né? Não tinha frequência, né? Mas eu tentava economizar ao máximo pra eu comprar coisa em lugares que eu não voltaria mais. Tipo assim, economizei pra gastar na Disney, porque eu não ia voltar na Disney mais, então... E deixei pra comprar mais coisa em Santa Bárbara no dia de ir embora. Literalmente, o dia de ir embora, eu falei assim, olha, eu tenho tanto de dinheiro,
vou gastar com isso, quero que eu olhe a viagem inteira e vou comprar. Melhores pessoas que você conheceu, favor incluir. Helena linda, perfeita. Sim. Gente, conheci muita gente legal. Eu fiz muitos amigos que, tipo, eu vou levar pra vida, porque lá você tá sozinho. Então, qualquer amigo que você faz lá é lucro e são relações muito intensas, sabe? Tipo, você anda com aquela pessoa o dia inteiro, você almoça junto, você janta junto, você faz tudo junto. Então, todos os amigos que você faz é, tipo, uma amizade realmente muito intensa. Foi bom ter ido com um amigo ou era melhor ter ido sozinho? Sem dúvida nenhuma, foi melhor eu ter ido com um amigo. Assim, principalmente pelo amigo, sabe? O Vitor é muito companheiro, a gente fazia, tipo, tudo junto. Sabe aquela pessoa que topa tudo? Se eu tivesse ido com uma pessoa que eu falava, vamos fazer tal coisa, e ela falasse assim, não, aí eu ia ter preferido ir sozinha. Só que no caso do Vitor, não, a gente, tipo assim, a gente andava muito junto, a gente fez, tipo, muito amigo junto. Então, assim, perfeito. Qual foi o lugar que você mais gostou? Infelizmente, não consigo responder essa pergunta, porque gostei de tudo. Então, gente, não sei se esqueci de alguma coisa. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo por aqui, pelo Insta, meu Instagram é esse aqui que eu vou deixar. Me siga também no meu Instagram de Ambassador. Se vocês tiverem interesse em fazer intercâmbio, falem comigo. Espero que vocês tenham gostado. Se eu postar esse vídeo, né? Porque eu sou boa em gravar vídeo e não postar. E é isso, gente. Amei compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui, comenta. Me conta as aflições. É isso, beijos.